Você quer saber por que a gente permite os abusos no relacionamento? Eu sou Yara Restini, uma mulher vivida que quer ajudar você a conquistar a felicidade verdadeira no amor e na vida. E vou falar nesse vídeo o que faz a gente permitir tanto estrago na nossa vida em uma relação abusiva. Se você acha que esse assunto pode interessar ou ajudar pessoas que você conhece, compartilha com elas, por favor, e já deixa também o seu like, ok? Quando a gente sai de um relacionamento abusivo, fica se perguntando por que permitiu que os abusos acontecessem. A gente se culpa pelo que aconteceu e passa a atacar a nossa autoestima. Como eu sou burra, como eu fui ingênua, como eu sou louca. Eu passei por cima de mim, da minha família, do meu trabalho. Sou muito irresponsável. O baque que a gente sofre quando percebe o que estava acontecendo com a gente é um baque muito duro. E a nossa primeira reação é se autoagredir, como se não bastasse o sofrimento vivido em tudo que acontecia. Comigo aconteceu mais de uma vez e eu, quando caí na realidade de que estava vivendo uma relação abusiva, eu me senti como se estivesse numa casa que ficou sem luz no início de um temporal e que quando a luz voltou, eu comecei a enxergar com clareza todo o estrago que o temporal fez dentro e fora da casa, enquanto eu não enxergava nada na escuridão. Comecei a enxergar como estava o meu trabalho, meus horários super restritos, na minha agenda, para ter tempo para as coisas que eram importantes para ele. E ele me fazia acreditar que era para nós. As perdas de oportunidades, de faturamento e de atualização profissional. Para que ele falava? Você já sabe fazer isso aí. Perdas de muitas clientes que acabaram me substituindo por outros profissionais mais presentes e atentos. Tive uma clientela que eu demorei 20 anos para conquistar. A clientela foi detonada em 1 ano apenas. Perda de participação na empresa, pois ele havia me convencido a vender a minha parte aos meus sócios, porque eles não me valorizavam como eu merecia. Tive muita perda profissional. Quanta dor e arrependimento. Comecei a enxergar como eu estava com a minha família. Eu estava distanciada dos meus filhos, sendo que eu e os meus filhos éramos super unidos. Eu estava ausente, repetindo para eles o que ele repetia para mim, que ele falava que filhos adultos passam a ser amigos apenas e que cada um precisa seguir a sua vida, é melhor para eles. Em parte é até verdade, mas não a ponto de passarem a ser considerados apenas amigos. Não a ponto de achar que eles não precisavam mais do meu apoio, do meu amor, das minhas conversas e colaborações que a gente sempre teve juntos antes. Não a ponto de achar que a minha filha, que tinha depressão, precisasse apenas do apoio profissional e não precisasse mais do apoio familiar. E me distanciar dela também. Cada coisa dessas que eu ia percebendo doía profundamente. Quanta dor e quanto arrependimento. Comecei a enxergar como estava a minha vida social, meu lazer, minhas preferências, minhas atividades. Eu havia me afastado de amigos fiéis, de todas as pessoas que pudessem atrapalhar o objetivo do abusador. Eu havia tirado da minha vida coisas vitais para a minha felicidade, como a música. Eu sou musicista e cantora. Imagine, não vivo sem a música na minha vida. Abandonei meus projetos musicais, minhas atividades de artesanato. Parei de escrever meus 2 livros que estavam bem adiantados. Eu cheguei a deletar um deles do meu computador inteirinho. Parei tudo que era genuinamente meu para fazer as coisas
para as quais eu era direcionada por ele para fazer. Eu comecei a enxergar que eu passei a fazer por ele e apenas por ele tudo o que eu deveria fazer para todos os outros setores da minha vida. No final, ele monopolizava toda a minha energia, toda a minha dedicação, meus recursos, meus talentos, meu tempo. E quando eu enxerguei tudo isso, eu fiquei arrasada. Eu perguntava por quê? Por que eu caí numa dessa? Por que eu deixei ele provocar tanto desastre, tanto afastamento, tanto mal na minha vida? Por que eu fui tão ingênua? Por que não percebi desde o início? Por que me deixei levar pela manipulação dele? Daria para sacar desde o primeiro dia. Aliás, eu vou disponibilizar também um vídeo aqui no canal falando sobre os sinais e os avisos que o próprio abusador dá pra gente desde o primeiro instante e a gente não vê e não ouve. E a pergunta que a gente se faz a todo momento é: por que eu permiti? Para a gente entender de verdade esse porquê, é preciso voltar lá no início da história para observar como a gente estava quando trombou com essa pessoa pela primeira vez. A gente precisa entender quais sinais de vulnerabilidade a gente deu para que o abusador percebesse a gente como uma vítima em potencial. Quais mensagens subliminares foram captadas nas nossas falas durante as primeiras conversas com ele? Se você está vulnerável, você é uma vítima atraente para esse tipo de pessoa. E o que é que faz a gente estar vulnerável? O que é que te torna vulnerável? Primeiro, excesso de disponibilidade e dificuldade de dizer não. Segundo, estar se sentindo carente, insegura, despreparada para começar uma relação. Terceiro, nunca teve informações sobre o assunto. Quarto, não sabe que viveu uma vida de abusos, então tudo parece normal. Quinto, falta de recursos. Sexto, estar insatisfeita com algum setor da sua vida. Vamos falar sobre cada um desses pontos. Primeiro, excesso de disponibilidade e dificuldade de dizer não. Na primeira vez que o abusador vê você, ele percebe ao ler a sua linguagem corporal, suas atitudes, se você está disponível demais. Tipo, doida para conhecer alguém, se apaixonar, namorar, enfim. Então ele lança um investimento em cima de você. Fala alguma gracinha, famosa cantada, e interpreta a sua reação. Se ele disser alguma coisa invasiva ou atrevida ou desrespeitosa, e mesmo assim você sorrir, ele já investe mais pesado, porque você deu o sinal verde. Se você sorrir, ou cai na risada em vez de fechar a cara diante de um desrespeito, ele já percebe que você tem dificuldade de dizer não e de impor seus limites. Ele já lê uma vulnerabilidade aí. Segundo, se você está se sentindo carente e insegura, despreparada para começar uma relação, você vai passar para ele essa mensagem. Você, na verdade, está sem condições de enxergar uma pessoa sem fantasiar o seu olhar. Então você conhece alguém e vê o que você gostaria de ver em alguém que se aproximasse. Você não vê a pessoa como ela é. A carência coloca um véu negro na frente dos nossos olhos e a gente fica impedida de ver a pessoa e as situações todas envolvidas como elas são. Sem contar que se você está se sentindo carente, ansiosa, insegura, você mesma fornece, sem perceber, os sinais de que você é uma vítima fácil. E assim, cega, você vai entrando na nova história. Terceiro, nunca teve informações sobre o assunto. Se você nunca conheceu ninguém que tenha passado por isso, ou nunca prestou atenção nesse tipo de problema, nunca pesquisou sobre o assunto, você também se torna vulnerável. Como isso nem passa pela sua cabeça, você é encontrada desarmada pelo abusador. Quarto, não sabe que viveu uma vida de abusos, então tudo parece normal.
Olha, muitas pessoas são abusadas psicologicamente a vida toda, por membros da própria família. Muitos pais e mães cometem o equívoco de pensar que educar é ficar tentando diminuir, constranger a criança para que ela aprenda, cresça. Há membros da família que até negociam com ela o amor, sabe? Faça como eu quero, senão eu não vou te amar. Há outros membros que, por mais que ela se esforce, nunca reconhecem as conquistas que ela tem. Nunca nada está bom o suficiente. A criança se desenvolve acreditando que nada que ela faz é suficiente para ser amada, para ser aceita e aprovada. Muitos pais e mães têm problemas emocionais mal resolvidos consigo próprios e eles seguem ferindo os filhos e condenando todos a terem problemas sérios também. Um exemplo clássico disso são as filhas de mães narcisistas. Aliás, existe um canal aqui no YouTube que fala sobre filhas de mãe narcisista, que é maravilhoso, eu recomendo, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição, ok? Mas continuando, as pessoas que são abusadas a vida toda, desde a infância, pensam que aquela é a vida normal, é a vida que existe, porque é a única vida que elas conhecem. Algumas pessoas passaram a vida vendo a mãe se submetendo a uma relação abusiva com o pai. Então aquilo para ela parece normal. Ela pensa que relacionamentos são assim. Elas nem imaginam que existe relacionamento saudável. Essas pessoas então apresentam uma alta vulnerabilidade, porque quando começam a ser abusadas, elas acham que a vida é assim mesmo. Quando elas encontram um abusador, elas pensam que nem existem pessoas não abusadoras. Quinto, a falta de recursos. Muitas mulheres se mantêm em um relacionamento abusivo por serem totalmente dependentes financeiramente deles. Eu tenho uma amiga que passou por isso da seguinte forma: o abusador, no caso o marido, foi exercendo aos poucos o domínio sobre ela desde o início e ele convenceu ela de que ela não precisava trabalhar. Ele podia perfeitamente dar conta de tudo. Assim ela ficaria mais livre para fazer coisas que ela gosta, estar sempre linda para ele, cuidar da casa, dos filhos, de algumas coisas da empresa dele. Olha que bom, na nossa empresa você não precisa se prender a horários, ser escrava. E assim a gente vai construindo juntos um futuro maravilhoso para nós. E durante o abuso de anos, ele foi minando a sua autoconfiança, foi fazendo ela acreditar que ela seria incapaz de se manter, de iniciar um novo negócio ou se colocar em um bom trabalho. Ao perceber que vem sendo abusada, ela deseja sair da relação e tem muita dificuldade, porque ela não acredita em si. Ela tem medo de fracassar, de passar necessidade. Enfim, a falta de recursos próprios confere vulnerabilidade à pessoa e facilita demais a ação do abusador. Sexto, estar insatisfeita com algum setor da vida. Se a pessoa está muito infeliz com algum setor da vida dela, ela pode tomar decisões erradas ao se deparar com uma nova pessoa, com uma nova possibilidade de relacionamento. Quando a gente não está bem, todas as nossas atitudes em qualquer setor da nossa vida correm o risco de serem mal pensadas, né? Sem contar que se a gente verbaliza uma insatisfação muito profunda para um abusador em potencial, ele capta facilmente o seu ponto vulnerável, a sua dor, e pode envolver você assinando soluções encantadoras. Quando eu conheci um dos meus maridos, o mais nocivo dos abusadores, aconteceu exatamente isso. Eu ofereci para ele informações vitais para que ele me envolvesse e ele soube exatamente o que fazer com essas informações. Eu havia acabado de perder o grande amor da minha vida. Eu havia sofrido um acidente de carro e o hospital, em vez de chamar alguém da família ou me chamar, chamou a ex-mulher que
por sua vez, esperava justamente uma grande chance para se recolocar na vida dele, né? Tinha sido um acidente muito grave, ele passou por uma fase mental bem confusa, por meses. E como eu não era considerada nada dele, eu não tinha acesso a ele no hospital. E quando ele recebeu alta, ele foi levado para a casa dela, pela família, e enfim, acabaram reatando. Então, eu estava exatamente nesse momento da minha vida. Além disso, eu estava muito abalada também com o rumo que a minha empresa mais querida estava tomando. Era um centro cultural e bar musical, que era um dos meus maiores sonhos. Aí, por causa de denúncias constantes, falsas, e uma verdadeira que era do barulho, né? Feitas por um promotor que infelizmente morava em frente, aliás era a única residência, né? O restante da vizinhança eram empresas. Mas devido a tais denúncias, a gente estava passando pela derrocada do negócio. Foi a maior tristeza. E havia também o meu sonho de me aposentar da minha atividade como cabeleireira, né? Apesar de sentir muita gratidão por ela, porque sempre foi o que me permitiu subsistir e realizar muitas coisas, inclusive o Centro Cultural Musical. Eu me tornei cabeleireira, né, em vista de uma necessidade de sustentar os meus filhos, já que a minha mãe tinha um grande salão de beleza e como eu não ganhava o suficiente como dentista iniciante, eu agarrei essa profissão. Gostei muito, mas sempre desejei que num certo momento eu pudesse me aposentar. Então, olha só o momento em que eu estava, amorosamente desolada, vendo o sonho do centro musical desabar e frustrada por não estar conseguindo me aposentar como cabeleireira. E o que eu fiz? Verbalizei tudo isso para alguém que eu tinha acabado de conhecer. E esse alguém era um psicopata, bandido, inteligentíssimo. Ele então me envolveu acenando com soluções para tudo isso, né? Faladas de forma sutil e muito eficiente. Eles sabem muito bem como fazer. Então a gente fica assim muito vulnerável se estiver infeliz. Não só na vida afetiva, mas em qualquer setor da vida. A vulnerabilidade faz com que você caia nos relacionamentos errados e se lance em uma vida de abusos, como aconteceu comigo, dependendo da pessoa que surgir na sua frente naquele momento da sua vida. Por que a gente permite? Depois que você entrou na lábia do abusador e começou a viver a relação, o que é que acontece com você que faz com que você permita tanta destruição na sua vida? Vou te contar. Primeiro, você não percebe que aquilo é abuso. Depois que você foi envolvida pelo abusador, na verdade ele já deu um salto no domínio sobre o seu raciocínio. E como isso foi feito aos poucos, sem você se dar conta, você passa a se responsabilizar, a se culpar por erros que ele atribui a você. Então, na sua mente dominada por ele, tudo está normal. E você que precisa melhorar o seu jeito de ser, de fazer as coisas, de falar. Sendo assim, simplesmente não passa pela sua cabeça que você está sendo vítima de abuso psicológico. Se o abuso envolve agressão física, na maioria das vezes ele conseguiu convencer você até de que foi você mesma que provocou a reação dele sobre você. E você acredita nisso. Então, na cabeça da vítima, ela tem total responsabilidade sobre tudo de ruim que está acontecendo. Uma fala comum do abusador nesse caso é assim: você está vendo como você me faz sair do sério? Por que você faz isso comigo? Você me provoca a ponto de eu agredir a pessoa que eu mais amo na vida, que é você. Por que você faz assim? Eu estou mais arrasado do que você com isso que aconteceu. Ele inverte. E por aí vai. A vítima sente vontade até de pedir desculpas,
por ter sido agredida. E assim os dias vão passando sem a pessoa perceber que está vivendo uma relação abusiva. E sem perceber como é que a pessoa vai ser capaz de decidir se permite os abusos ou não. E dessa forma a destruição vai se alastrando pelos vários setores da sua vida. Segundo, você pensa que está louca. Quando alguma fagulha de percepção brota do teu ser, mesmo estando fragilizada e dominada, uma fala que o abusador usa muito é: você está ficando louca, isso é da sua cabeça. Quando questionado sobre alguma coisa pela vítima, ele inverte a situação para confundir a pessoa. Ele nega ter falado o que falou, nega ter feito o que fez, diz que é a imaginação da pessoa. E ele costuma ser tão incisivo e convincente que a pessoa passa a duvidar de si mesma. Tipo, nossa, será que fui eu que entendi errado? Eu entendi mal? Nossa, será que eu imaginei? Será que eu estou ficando doida? Será que eu sonhei e achei que ele tivesse falado isso? Sim, o abusador consegue fazer com que a pessoa pense que está ficando louca. E se a pessoa pensa que está confusa, que está louca, ela não consegue evitar os abusos e as destruições que vão acontecendo na vida dela. Terceiro, acredita que o abusador está certo em agir assim e que o que ele ordena é bom para você também. O abusador manipula a vítima dominada de todas as formas. Ele faz você acreditar que todas as decisões que ele toma é para o seu próprio bem. É assim que ele consegue fazer com que você promova estragos na sua vida familiar, financeira, profissional, social. Olha, o maior abusador que já passou pela minha vida me afastou até dos meus filhos. E o discurso dele, olha só, era assim: olha, a prova de amor verdadeira mesmo é você se afastar, para que eles possam aprender a crescer na vida. Amor de verdade, de mãe, não é ficar dando apoio, carinho, ajudando, isso é fácil. Amor de verdade mesmo é bater a porta na cara e permitir que o filho aprenda na vida. Ele dizia isso para mim. Esse mesmo abusador acabou com todas as minhas reservas de dinheiro, conseguidas com anos e anos de trabalho. E um dos discursos era assim: olha, esse projeto tem tudo para dar certo, a gente trabalhou tanto nele, né, dia e noite, eu sei, mas a gente vai ter que deixar para depois parar tudo e deixar para quando eu conseguir ter dinheiro. Eu não sei quando. Eu não quero mexer no seu dinheiro, eu não tenho esse direito. Então, tudo que a gente estava sonhando vai precisar esperar. E quando eu conseguir, o dinheiro vai ser nosso, claro, né? Eu não consigo separar na minha cabeça o meu dinheiro do seu dinheiro. Sabe aquele dinheiro que está para chegar para mim? Então, aí o meu vai entrar integralmente nessa empreitada. Então ele lançava isso e entrava numa falsa depressão, uma falsa vontade de morrer. Até que eu acabava falando: não, vamos usar o meu por enquanto, a hora que chegar o seu a gente... Ele fingia que não queria, sabe? Ele fingia constrangimento, mas passava a administrar, como um ditador, o projeto e o meu dinheiro. E assim ele foi tirando tudo que eu tinha. E sempre fazendo parecer que a decisão havia sido minha. E que eu tinha até forçado a situação. Nos cuidados com relacionamento, o abusador faz o mesmo. Faz você acreditar que tudo o que ele decide e ordena é para o bem da relação. É para o bem da própria vítima. E se você questiona, ele dá um jeito de pegar você pelo sentimento de culpa. Críticas duras sobre você são lançadas o tempo todo, todas com explicações cheias de fundamentos. E assim você vai permitindo o estrago na sua autoestima, no seu emocional,
achando-se cada vez mais incapaz, mais desinteressante e até mais inferior a ele, o rei, mereceria. E contra o que ele diz, gera sempre manipulações dolorosas de culpa na vítima. Ele dá um jeito de pegar as suas feridas mais profundas e trazer à tona, fazendo você se sentir um lixo. Sentindo-se assim, resta pouca força para conseguir não permitir o estrago todo, não é? Pensa que a cortina negra dói menos do que admitir e sair da relação. A pessoa que é vítima de um abusador está tão fragilizada, tão traumatizada, que ela pensa que continuar com uma cortina negra na frente para não enxergar o que está acontecendo dói menos do que admitir que está em uma relação abusiva e que precisa sair dela. Quando você começa a perceber, você tenta negar porque você acha que não vai ter forças para tomar a atitude e enfrentar as consequências da decisão. A impressão que se tem é que está doendo, mas está sendo suportado e talvez não dê para suportar tudo o que vem com a tomada de atitude, né? Com a decisão de sair disso. Sabe o que eu dizia para mim mesma? Quando eu fiquei nesse dilema, em uma das minhas relações abusivas? Eu dizia assim, eu sei que eu tenho que sair, mas agora não. Agora eu não tenho força. Primeiro eu preciso me preparar. Eu preciso me preparar psicologicamente para a dor da separação, preciso atingir um estágio mais sereno, esperar um momento favorável, aí eu tomo atitude. Enquanto se vive esse dilema, os estragos na sua vida vão se agravando a cada dia. Esse medo da dor da tomada de decisão também faz com que você permita mais estrago ainda. Pensa que vai conseguir manipular o manipulador. A relação abusiva pode se estender também pela ilusão de poder de curar o abusador. Você pode estar tão envolvida que pensa que vai ser capaz de manipular o abusador e fazer com que ele sinta tanto amor por você que ele vai até mudar de atitude. A pessoa diz assim, eu vou conseguir mudar o teor da relação aos poucos, vou procurar ajuda espiritual para ele, né? Vou ter atitudes que façam ele perceber o quanto a gente poderia ser feliz se ele tivesse outro tipo de atitude. Isso é uma doença e eu vou curar isso com amor. Vou fazer com que ele seja tão feliz. Eu vou me tornar tão fundamental na vida dele que ele vai me amar a ponto de mudar totalmente o jeito dele comigo. E enquanto a vítima pensa que está salvando o abusador, ela vai permitindo, dia após dia, que o estrago aumente em todos os setores da vida dela. Pensa que merece, que é o preço que precisa pagar para ter alguém. Muitas vezes, o estrago na autoestima foi tão abissal que a vítima passa a acreditar que merece passar por isso, que é o preço que ela precisa pagar para ter alguém do lado dela. Você se sente tão insignificante que acha que é melhor ter isso do que não ter ninguém. E assim, você derruba todas as suas porteiras, todos os limites de cada setor da sua vida. Aí você vai permitindo que ele destrua tudo que você conquistou. Família, amigos, profissão, dinheiro, saúde. Sente-se sem saída financeira para dar um basta. Uma coisa que o abusador adora é fazer com que a vítima dependa totalmente dele financeiramente. Fica muito mais fácil dominar, não é? Deitar e rolar. Quando a pessoa se sente sem saída para se manter, se sustentar. Com a autoestima lá embaixo, sem acreditar nas suas próprias capacidades, fica ainda mais difícil tomar uma decisão de sair da relação. E assim, mesmo percebendo que está sendo vítima de abuso, a pessoa continua permitindo porque foi convencida
de que é incapaz de se virar sozinha. Essa crença foi plantada, cultivada dentro dela dia após dia e ela fica paralisada na situação, igual aquela minha amiga. Sente medo e vergonha de conversar com alguém sobre isso. O medo de procurar ajuda, de procurar apoio para sair da situação, retarda a tomada de decisão e faz com que a pessoa continue permitindo os estragos por mais tempo. A vítima tem medo que as pessoas não acreditem nela, já que ela está tão dominada pela manipulação do abusador que até ela mesma duvida se é motivo para tanto drama. Sim, porque essa é uma fala que os abusadores usam muito. Você está fazendo drama. Nossa, que exagero. Você está sem noção. Olha, drama comigo não funciona. E por aí vai. Sem contar que socialmente o abusador é uma pessoa totalmente diferente daquela que ele é entre quatro paredes. A vítima teme ser desacreditada, ela teme que as pessoas não vão dar valor ao que ela está dizendo, ao que ela está passando. Ela tem medo também de estar errada, de não ter certeza que precisa sair da relação. E falar para outra pessoa vai impedir que ela conclua a decisão sem intervenções de terceiros. Ela tem medo de querer não sair, por incrível que pareça, porque ela está confusa demais depois de tanta tortura psicológica. E mesmo que a vítima esteja decidida e ache que uma determinada pessoa vai acreditar nela, o constrangimento de expor o que está acontecendo segura a pessoa na situação por tempo extra também, porque ela sabe que ela vai ser questionada, né? A pessoa vai falar: mas por que você não falou antes? Por que você deixou ele fazer tudo isso? Você é louca de deixar tudo isso acontecer? Eu perguntei tantas vezes se você estava bem e você não disse nada. Por quê? O pedido de socorro em si também é uma etapa bastante difícil para uma vítima de abuso. É por tudo isso que a culpa não pode tomar conta de você quando você se pergunta por que foi que eu permiti que o abusador fizesse tudo aquilo comigo e com as pessoas à minha volta. Você simplesmente não tinha condições internas de impedir. Então não é hora de sofrer com o sentimento de culpa que é tão pesado e nocivo. É hora, sabe do quê? É hora de se dar colo, se perdoar, se compreender, se abraçar. Como é que isso é possível? Isso é possível, primeiro, compreendendo tudo o que aconteceu com você, compreendendo os porquês da sua vulnerabilidade inicial, compreendendo o que impedia você de enxergar onde e como estava e de sair de onde e como estava. Segundo, aproveitando tudo que essa experiência mostrou para você, todas as lições que ela trouxe sobre como os seus envolvimentos com as pessoas têm acontecido na sua vida. Terceiro, repensando os seus valores, quais pessoas, quais setores, quais coisas, quais estruturas são realmente importantes para você e você nunca mais quer deixar que sejam atingidas. Reavaliando, enfim, o que é realmente importante para você e que vai passar a ser protegido por você depois dessa grande lição que você teve. É hora de se cuidar, cuidar da sua saúde física e mental, cuidar das suas feridas internas, as de antes do relacionamento e das que foram provocadas por este último relacionamento. Depois desses primeiros cuidados com você, vai ser hora de cuidar das consequências geradas à sua volta. Relações familiares, de amizade, profissionais, domésticas e assim por diante.
cuide de cada coisa de uma vez, se for preciso, respeitando sempre os seus limites de tempo e de disponibilidade interna. Bom, era isso que eu tinha para falar para você hoje. Eu espero que você tenha gostado desse conteúdo. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu like. Inscreva-se no canal e aperte o sininho. Assim você sempre vai saber toda vez que eu publicar um novo vídeo. E se você quiser deixar o seu comentário, inclusive com sugestões de temas que você gostaria que eu abordasse aqui, eu vou ter o maior prazer em responder e em produzir o conteúdo. Muito obrigada e lembre-se, ame-se em primeiro lugar sempre. Você merece ser feliz e vai ser muito feliz.